Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Enquanto você dormia ontem à noite, um homem vestido de branco puro acendeu uma tocha em Jerusalém. As suas mãos tremiam, não de medo, mas de reverência. Ele não estava sozinho, gente. Ao redor dele, outros homens também, vestidos de linho imaculado, seguravam instrumentos que não eram vistos há 2000 anos. O som de uma trombeta de prata ecoou no silêncio da madrugada. E então, algo aconteceu. Algo que a maioria das pessoas nem sequer percebeu, mas que pode ser o sinal mais assustador de que o relógio profético não parou. Ele está acelerando. Esse homem não é um ator, não está em um filme. Ele é um sacerdote da linhagem de Arão. E ele está pronto para algo que a Bíblia disse que voltaria a acontecer antes do fim. Os utensílios estão prontos, gente. As vestes sacerdotais foram tecidas conforme Êxodo capítulo 20, versículo 8. As novilhas vermelhas, raras e puras, já foram trazidas dos Estados Unidos para Israel. Tudo o que era necessário para retomar os sacrifícios no templo de Jerusalém já está preparado. Mas há um problema: o templo ainda não foi reconstruído. Ou será que sim? Você está prestes a descobrir algo aqui que poucos cristãos ao redor do mundo sabem. Algo que une profecias de Daniel, palavras de Paulo e visões do Apocalipse. E que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, enquanto o mundo está distraído com guerras, inflação e escândalos políticos. O terceiro templo não é mais uma teoria, ele é uma preparação em andamento. E quando ele se levantar, gente, algo profético, perigoso e definitivo será desencadeado. Mas antes de eu continuar aqui com vocês, eu quero saber, da onde é que você está me assistindo? Da onde você assiste essa live, esse vídeo? Comenta aqui no chat, aqui abaixo. Nós queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva aqui no canal, ativa a notificação e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade profética que está se cumprindo diante de nós. Tá bom? E para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui quanto lá em Moçambique. E lá nós assumimos a paternidade, a responsabilidade de mais de 5.000 crianças. É isso mesmo que você ouviu, 5.000 crianças. Eu vou deixar passando aqui abaixo algumas informações para você que desejar fazer missões conosco. Que Deus abra o teu coração. Aliás, estamos muito precisando da sua ajuda para cobrir a nossa escola. Agora faltam só as telhas e eu quero contar com a ajuda de todos. O seu R$1 é muito valioso aqui dentro desse projeto. Eu falo mais sobre isso no final da live. Tem um QR Code aqui também para você fazer a sua semente e ser abençoado juntamente conosco, amém? Bom, para a gente entender o que está acontecendo agora, você precisa voltar ao ano 70 depois de Cristo, tá? Naquele ano, gente, o general romano Tito cercou Jerusalém com suas legiões. A cidade estava sitiada. Fome, desespero, e então as muralhas caíram. Os soldados romanos invadiram o templo de Herodes, o segundo templo de Israel, e fizeram exatamente o que Jesus havia profetizado décadas antes. Não deixaram pedra sobre pedra. O fogo consumiu o santuário. O véu foi rasgado, gente. O altar foi destruído. E desde aquele dia então, há quase 2000 anos, nenhum sacrifício foi oferecido em Jerusalém. Nenhum cordeiro foi imolado, nenhum incenso subiu ao Santo dos Santos. O templo desapareceu e com ele toda a estrutura sacerdotal de Israel foi também interrompida. Mas a Bíblia deixa claro que essa interrupção não seria eterna. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele fala de um tempo futuro aonde um líder fará uma aliança com muitos por uma semana profética que equivale a 7 anos, tá? E no meio dessa semana,
Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Perceba, para que algo seja interrompido, Lour, ele precisa estar acontecendo. Para que o sacrifício seja cessado, ele precisa ter sido retomado, concorda? E para que o sacrifício seja retomado, o templo precisa estar o quê? Estar pronto, precisa existir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai ainda mais fundo. Ele diz o seguinte, que o homem da iniquidade, o anticristo, vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não em uma sinagoga, não em uma tenda simbólica, mas no templo. Um templo físico mesmo, real, gente, funcionando em Jerusalém. E no livro do Apocalipse, já no capítulo 11, João recebe a ordem de medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mais uma vez, a profecia assume que haverá um templo no futuro. Então, a pergunta que fica é a seguinte: se o templo foi destruído há 2000 anos, e as profecias dizem que ele precisa existir novamente, o que está sendo feito para que isso aconteça, irmã Emília? A resposta vai te surpreender. Desde 1987, existe em Jerusalém uma organização chamada Instituto do Templo. Esse instituto não é uma fantasia religiosa. É uma operação real, gente, financiada, organizada e focada em um único objetivo: preparar tudo o que for necessário para que o templo funcione assim que for reconstruído. Eles já recriaram mais de 100 utensílios sagrados, descritos no livro de Êxodo, a menorá de ouro puro, o altar de incenso, as trombetas de prata, as vestes do sumo sacerdote, bordadas com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim, exatamente como Deus ordenou a Moisés. Tudo está pronto, tudo está guardado, está só esperando, sabe? Mas isso não é tudo. Lá em Números capítulo 19, Deus ordenou que antes de qualquer serviço no templo, o povo precisava ser purificado com as cinzas de uma novilha vermelha, completamente vermelha, sem defeito, que nunca tivesse sido colocada, sob jugo. Essa novilha, gente, ela é raríssima, mas em 2022, 5 novilhas vermelhas foram trazidas dos Estados Unidos para Israel, e elas foram examinadas por rabinos, confirmadas, e estão sendo criadas para o momento certo. Sacerdotes da linhagem de Arão foram identificados através de testes de DNA. Eles estão sendo treinados. Alguns deles já vestiram as roupas sacerdotais, já tocaram os instrumentos, já ensaiaram os rituais. Está tudo sendo preparado como se o templo pudesse ser erguido amanhã. Antes de eu seguir aqui, se essa mensagem já está fazendo sentido para você e de alguma forma tem falado ao seu coração, considere apoiar esse trabalho deixando um like, gente. É esse botãozinho aqui embaixo com joinha para cima, tá? Porque, gente, é uma semente que você nos ajuda a continuar levando a palavra e despertando vidas ao redor do mundo. Não vai te custar nada, tá bom? Agora vamos continuar aqui. Bom, você pode estar se perguntando aí: mas pastor Giovanni, como isso é possível? Como Israel vai reconstruir o templo, se no lugar onde ele deveria estar, no monte do templo, existe hoje a cúpula da rocha, um dos lugares mais sagrados do islamismo? Como um templo judeu vai ser erguido ali, pastor Giovanni, sem desencadear uma guerra mundial? Essa é a pergunta que paralisa muitos estudiosos, gente. Mas a Bíblia já tinha a resposta. No livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, João recebe uma ordem estranha. Ele deve medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas em seguida, vem uma instrução ainda mais estranha. Deixa o átrio que está fora do templo, João. Não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
E o que isso significa, pastor Giovanni? Bom, isso significa que o templo vai ser reconstruído, mas não ocupará toda a área original ali. O átrio exterior, o pátio dos gentios vão ficar de fora. E sabe o que fica exatamente nessa área, gente? A cúpula da rocha. Isso abre uma possibilidade profética impressionante. O templo pode ser reconstruído ao lado da cúpula, sem precisar derrubá-la. Um acordo político e religioso que permitiria a coexistência temporária dos dois locais sagrados. E isso não seria uma aliança qualquer, não. Seria exatamente o tipo de aliança que Daniel profetizou. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala de um príncipe que virá e fará uma aliança firme com muitos por uma semana. 7 anos, mas no meio dessa semana, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Pense bem, esse líder não destruirá o templo logo de início, gente. Ele primeiro permitirá que o templo seja reconstruído. Ele será o mediador da paz, o homem que conseguiu o impossível, fazer judeus e muçulmanos dividirem o monte do templo. Esse cara é incrível. O mundo inteiro o aclamará como grande pacificador. As nações vão chamar ele de gênio diplomático. Israel vai ver ele como o Messias político que trouxe segurança e restauração. Mas tudo isso será uma armadilha, porque no meio desses 7 anos, gente, algo terrível acontecerá. Esse mesmo líder que garantiu a paz, ele vai entrar no templo e vai cometer o ato mais blasfemo da história humana. Paulo descreve isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ele diz o seguinte: não se deixem enganar, porque antes virá a apostasia, e se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o momento que Jesus chamou de abominação desoladora. O anticristo não apenas interromperá os sacrifícios, ele se colocará no lugar de Deus. Ele exigirá a adoração. E a partir desse momento, começará então a grande tribulação, o período mais sombrio que a terra já conheceu. Mas aqui, gente, está um detalhe que muitos ignoram. Nada disso pode acontecer sem o templo. O anticristo não pode se assentar em um templo que não existe. Os sacrifícios não podem ser interrompidos se nunca foram retomados. A abominação desoladora não pode ser cometida em um altar que não foi reconstruído. Concordam comigo? Por isso eu digo que a preparação que está acontecendo agora em Jerusalém não é apenas um movimento religioso cultural, não, meu amigo. É o cumprimento literal de profecias que foram escritas há mais de 2000 anos. É o palco sendo montado, os atores entrando em posição, o roteiro profético avançando linha por linha. E tem mais. Quando o templo for reconstruído e os sacrifícios forem retomados, isso não significará que Deus aprova ou aceita aquele sacrifício. Muito pelo contrário. O livro de Hebreus deixa claro que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, completo e definitivo. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, diz que a lei tinha sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. O verdadeiro cordeiro já foi imolado, minha gente. Seu sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado de alto a baixo. Não há mais necessidade de templo terreno para que o homem se aproxime de Deus. Então por que o templo será reconstruído? Porque a profecia precisa se cumprir. Porque Israel, em sua maioria, ainda não reconheceu Jesus como Messias.
porque eles ainda esperam o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de forma literal e visível. E porque Deus, em sua soberania, usará até mesmo a rejeição de Israel para revelar o anticristo, julgar as nações e preparar o retorno glorioso de Cristo. O templo será reconstruído, mas não para a glória de Deus. Será reconstruído para que o engano se manifeste, para que o falso Messias seja desmascarado e para que no final todo joelho se dobre diante do verdadeiro rei. E aqui está a verdade que estremece, gente. Tudo que era necessário para esse momento já está pronto. Os sacerdotes estão treinados. Os utensílios estão forjados. A novilha vermelha já está sendo criada. As alianças políticas estão sendo tecidas nos bastidores. O mundo está cada vez mais favorável à ideia de um líder global e que traga paz ao Oriente Médio, né? Então, tudo está convergindo. E enquanto o mundo aplaude a diplomacia, a igreja precisa estar vigilante. Porque quando esse templo se levantar, o relógio profético não estará mais contando anos. Ele estará contando dias. Mas agora eu preciso fazer uma pausa. Porque enquanto falamos sobre o terceiro templo, sobre sacerdotes, sobre sacrifícios e profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, existe uma pergunta que precisa ecoar no seu coração nesse exato momento. E o seu templo? Enquanto Israel se prepara para construir um edifício de pedra, você tem cuidado do templo vivo que Deus já construiu dentro de você? Paulo escreveu ao Coríntios no capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no capítulo 6, versículo 19, ele reforça: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Você percebe o que isso significa, gente? Você não precisa esperar que um edifício seja erguido em Jerusalém para que Deus habite na terra. Ele já escolheu um lugar. E esse lugar é você, o seu corpo, o seu coração, a sua vida. Você é o santuário onde o Espírito Santo quer manifestar a sua glória. Mas aqui está a realidade dolorosa. Enquanto os sacerdotes em Israel estão se purificando, jejuando, treinando e se dedicando para um templo que ainda nem existe, quantos cristãos estão vivendo com o templo interior destruído? Quantos permitiram que a inveja entrasse como um invasor? Quantos deixaram que a pornografia profanasse o altar? Quantos acumularam amargura, ressentimento, ódio e transformaram o lugar onde deveria habitar a presença de Deus em um depósito de lixo emocional e espiritual? Se um sacerdote judeu não pode entrar no templo com vestes sujas, como você tem se apresentado diante de Deus? Se eles precisam de purificação com as cinzas da novilha vermelha, o que você tem feito para se purificar pelo sangue do Cordeiro? A verdade é que muitos cristãos estão mais preocupados em vigiar as profecias, conhecer as profecias externas, do que em vigiar o próprio coração. Eles sabem tudo sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre a grande tribulação, mas não sabem nada sobre arrependimento genuíno. Eles conseguem citar Apocalipse de cor, mas nunca experimentaram o quebrantamento descrito em Salmo 51. Eles estão esperando por sinais no céu, mas ignoram os sinais dentro de si mesmo. Frieza espiritual, falta de amor, oração mecânica, leitura da Bíblia por obrigação, adoração fingida. Esses são os sinais de um templo em ruínas. E sabe o que é pior? Assim como o anticristo entrará no terceiro templo e se assentará como se fosse Deus, o ego, o orgulho, o pecado não confessado
também tentam se assentar no trono do seu coração. Eles querem ser adorados. Eles querem ditar as regras. Eles querem que as pessoas sirvam a eles ao invés de servirem a Cristo. E muitas vezes, gente, sem perceber, as pessoas permitem, as pessoas cedem, as pessoas entregam o controle. E o que deveria ser um lugar mais sagrado da vida da pessoa, se torna o lugar mais profanado. Jesus não morreu na cruz para que você não vivesse uma vida medíocre, morna, não. Ele não derramou o seu sangue para que as pessoas fossem apenas mais um espectador das profecias, não. Ele morreu para fazer de nós um templo vivo, santo, aceitável, no qual a glória de Deus pudesse repousar. Quando o véu do templo se rasga no momento da morte de Jesus, Deus estava declarando algo poderoso. O acesso foi liberado, não há mais barreira, não há mais distância, não há mais necessidade de intermediários humanos. Nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia, mas não com desleixo, com liberdade, mas não com irreverência, com confiança, mas não com presunção. E assim como o terceiro templo será palco de uma batalha espiritual intensa, o teu coração também é um campo de batalha. Todos os dias, forças espirituais tentam te afastar da presença de Deus. Tentações sussurram mentiras na sua cabeça. Distrações roubam o seu tempo de oração. O mundo te oferece prazeres vazios que parecem satisfazer, mas deixam um vazio ainda maior. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo espera, ele não força, ele não invade, ele espera que você abra a porta, que você limpe o altar, que você remova os ídolos, que você consagre cada área da sua vida de volta a ele. Os sacerdotes em Jerusalém estão se preparando para um evento que a Bíblia diz que será temporário e enganoso. Mas você foi chamado para algo eterno. Você foi chamado para ser morada permanente do Deus vivo. Então, antes de você se maravilhar com os preparativos do terceiro templo, responda com sinceridade. Como está o templo que Deus já construiu em você? As lâmpadas estão acesas ou apagadas, hein? O incenso da oração ainda sobe ou esfriou? O altar do sacrifício ainda queima ou virou cinza fria? O santo dos santos do seu coração ainda é reservado para Deus? Ou nós permitimos que qualquer coisa entrasse? Porque a verdade mais urgente não é quando o terceiro templo será erguido. A verdade mais urgente é essa: Jesus está voltando. E quando ele voltar, meu amigo, minha amiga, ele não virá buscar tijolos e pedra. Ele virá buscar uma noiva, uma igreja, um povo que escolheu viver como templo vivo, santo e irrepreensível. E a pergunta que ficará não será quantas profecias você conhecia, mas se você permitiu que Cristo reinasse completamente no templo da sua vida. Então, chegamos ao fim desse conteúdo, mas não ao fim dessa revelação, porque o que você acabou de descobrir não é apenas uma informação, é um alerta profético, é um chamado à vigilância, é um convite ao arrependimento e à consagração. O terceiro templo está sendo preparado, os sacerdotes estão prontos, as novilhas vermelhas estão sendo criadas, os utensílios foram forjados. Tudo o que a profecia exige já está tomando forma diante dos nossos olhos. E quando esse templo se levantar, meu amigo, minha amiga, quando os sacrifícios forem retomados, quando o líder global surgir e fizer a aliança, o mundo entrará na contagem regressiva final. Mas você não precisa esperar por esse dia para tomar uma decisão. Hoje e agora, nesse momento, Deus está te convidando a restaurar o templo interior, a limpar o altar, a expulsar os invasores, a consagrar cada área da sua vida de volta ao senhorio de Cristo. Porque o templo de pedra será temporário, mas o templo que você é foi feito para a eternidade. O sacrifício de animais será interrompido, mas o sacrifício de Jesus na cruz
é eterno, perfeito e suficiente. O anticristo tentará se assentar no templo terreno, mas Cristo já conquistou o direito de reinar no trono do seu coração. Antes que o templo se levante em Jerusalém, deixe Cristo se levantar em você. Antes que o mundo aplauda o falso Messias, curve os seus joelhos diante do verdadeiro rei. Antes que a profecia se complete lá fora, complete a obra de Deus dentro de você. Porque o que está acontecendo em Israel é um sinal. Mas o que precisa acontecer no seu coração é uma transformação. E essa transformação não pode esperar. O relógio profético está acelerando. Os sinais estão por toda parte. Mas a maior pergunta não é quando Jesus voltará. A maior pergunta é: você estará pronto quando ele voltar? Então consagre a sua vida hoje. Purifique o seu coração agora. Seja um templo vivo que Deus sempre quis que você fosse. E se essa palavra tocou o seu coração, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo e comente aqui embaixo: eu sou o templo do Deus vivo. Declare isso profeticamente sobre a sua vida agora. Inscreva-se aqui no canal e ative o sino da notificação, porque todo dia eu estou aqui trazendo revelações proféticas que vão te preparar para os tempos finais. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com sua família, com aqueles que precisam despertar. A profecia está se cumprindo e nós precisamos estar vigilantes, preparados e santos, tá? Em nome de Jesus. Agora, gente, eu quero falar de um assunto aqui muito importante. É um momento mais especial, mais importante dessa live, tá? Meu irmão e minha irmã, povo da fé, eu quero abrir meu coração por você aqui por um minuto. Hoje eu cheguei em casa pensando em tudo que Deus está fazendo através do Ministério Povo da Fé. Os barrotes da escola já estão todos no lugar, a estrutura está de pé, firme, com um propósito, né? E a casa do irmão Manuel, que vivia debaixo de condições que ninguém deveria viver, hoje está prontinha para receber a cobertura e o reboco. Falta pouco para virar um lar de verdade, um lugar digno, um lugar de paz. A Bíblia diz em Provérbios 3, 27, não deixes de fazer o bem a quem precisa, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Hoje está nas nossas mãos. Deus colocou isso no nosso caminho não por acaso. Ele nos confiou essa missão. E lembra do que Paulo disse lá em 2 Coríntios 9,6? Quem semeia com generosidade também colherá com generosidade. É exatamente isso que nós estamos vivendo. A generosidade de algumas pessoas já colocou as paredes de pé. Agora a gente precisa da generosidade daqueles que Deus está tocando nesse momento. Meu irmão e minha irmã, não deixe para depois aquilo que Deus está impulsionando o seu coração a fazer agora. Tem criança que vai aprender a ler nessa escola. Tem família que vai ser transformada ali. E tem um homem, o Manuel, que vai dormir pela primeira vez numa casa de verdade, com um teto que não pinga, com uma parede que não racha, com dignidade. Esse é o evangelho na prática. Esse é o reino se movendo. Esse é Jesus sendo visto através das nossas mãos. E se Deus está falando com você agora, obedeça. A sua semente hoje coloca um teto sobre uma escola. A sua semente hoje coloca esperança sobre uma vida. Você sabe, meu irmão, minha irmã, quem participa da construção, participa também do milagre. Para saber como ajudar, é só olhar aqui embaixo, ó. Tem aqui as informações, que Deus te recompense e te honre 100 vezes mais, como Ele mesmo prometeu, em nome de Jesus. Eu falo muito aqui, bato na tecla da generosidade, como a generosidade mudou a minha vida. Que lá em 2017, 2018, quando eu conheci o pastor Gabriel, eu não tinha condições nenhuma de ajudar eles. E a gente fazia uma refeição ali. Vocês já viram os vídeos, né? Aqui eles em cima da lona, tomando um café, que era água com açúcar, um leite. E aí a gente foi mudando a realidade de vida desse povo.
esse povo passou a ter sorriso no rosto, a ter comida no prato, a ter frango, a ter o feijão, né? E nós fomos lá, eu, minha esposa, fizemos uma missão incrível. Antes também fomos lá, ano passado, furamos o poço artesiano. Não sei se os irmãos acompanharam a furação do poço, mas foi uma festa muito grande com as nossas crianças. Hoje eles têm água lá, né? Água pura. Você percebe que as crianças de Amatanda não tem mais aquele barrigão de verme. Por que não tem mais aquele barrigão de verme? Porque o verme era justamente por causa da água contaminada. E hoje eles têm uma água pura, cristalina, para tomar, para se alimentar. E tudo isso não tem preço, gente. Graças a Deus e a todos vocês, nós fizemos tudo isso acontecer. Temos o sorriso do Augusto e o sorriso de tantas outras crianças, né? Deixa eu mostrar para vocês minha esposa servindo lá em... Eu gosto muito de ver essa imagem dela servindo. Foi muito lindo, sabe? Ver a minha esposa ali comigo, nessa missão. Foi assim, impagável, gente. Não tem preço, né? O que a gente viveu junto ali em Moçambique foi realmente surreal. E vocês viveram conosco, né? Quem acompanhou aí a missão lá em Moçambique, tem também nos ribeirinhos da Amazônia. Tem gente que fala, pastor, mas vocês ficam indo para fora, o Brasil precisando tanto de ajuda. Gente, nós temos um trabalho surreal aqui no Brasil também, ali nos ribeirinhos da Amazônia, onde mais de 300 crianças estão sob a nossa responsabilidade e cuidado. Olha aqui, ó. Em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé, em Amatanda, tem o DNA de Deus. No amor e na palavra de esperança. Povo da fé, em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé, pastor Giovanni Dias e missionária Kelly, todos juntos transformando vidas. Em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé, pastor Giovanni Dias e missionária Kelly. Hoje nós temos culto online às 20 horas. Será um momento assim muito ímpar na presença de Deus, onde teremos adoração, louvor, pregação da palavra, muita oração, e será assim uma bênção, será extraordinário, tá bom? Eu convido a todos para estarem conosco hoje mesmo às 20 horas, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Irmã Dani, lembro que tinha umas 50 crianças, é isso mesmo, né? Eu não estou achando o videozinho aqui agora, mas depois eu vou separar alguns vídeos lá do começo da missão, quando em 2017, 18, 19, 20, 21, e eu creio que Deus continuará nos abençoando. Olha as crianças sendo gratas aqui, ó. Povo da fé! Muito obrigado! Opa. Povo da fé! Muito obrigado! Pastor Giovanni! E todos os irmãos do Brasil! Em nome de Jesus! Glória a Deus, que bênção, né? Isso é maravilhoso, isso não tem preço, essa gratidão. Eu vou colocar uma canção aqui, gente. Eu espero vocês, ó, se inscreve lá no nosso Instagram, segue, né? Na verdade, o Instagram é @PRGiovaniDias. É o meu Instagram. Aí de lá na bio você tem lá outros perfis, que é o da minha esposa, tem também o da igreja, que é a Igreja Povo da Fé, para vocês acompanharem também.
os cultos, as lives, tá? Tem também o Instagram do Ministério, que a gente posta toda a missão ali em Moçambique, que é Povo da Fé também no Instagram. E tem o TikTok Kawaii, que é Povo da Fé Oficial, nos dois, tá? Segue lá vocês que têm essas plataformas. Vou colocar uma canção aqui que eu gosto muito, é maravilhosa, você vai acompanhar conosco agora. Vamos pra cima, tamo junto na fé, ô glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.